Missionários na Caridade. Eis o ano temático 2014 para colaborar na formação espiritual dos vicentinos do Brasil. Gostaria de fazer esta breve reflexão sobre o ano temático em 4 momentos. Primeiro, a importância do ano temático. Segundo, os seus objetivos. Terceiro, a importância do material proposto para a Sociedade São Vicente de Paulo. E, por fim, uma breve conclusão. Para falar deste ano temático de 2014, vamos lembrar-nos do ano de 2013, que foi muito importante, pois celebramos os 200 anos do nascimento de Antônio Frederico Ozanam, bem como os 180 anos de fundação da Sociedade São Vicente de Paulo. Tivemos a eleição do Papa Francisco através do conclave e ainda o Encontro Internacional da Juventude Vicentina e a Jornada Mundial da Juventude. Tudo isto nos fez perceber que a força do serviço aos pobres ultrapassa as fronteiras culturais e geográficas. Sabemos também do mandato missionário da Igreja, que recebemos através do nosso batismo. Ou seja, nossa missão brota, em última instância, do Deus Trino e Uno, enquanto comunhão e participação. Deus Pai envia seu Filho ao mundo para manifestar o seu reino. Toda a palavra e a ação de Jesus se fazem sob a ação do Espírito Santo, que nos é doado com sua morte e ressurreição. E em Pentecostes, onde somos convidados a continuar a missão de Jesus através do seu seguimento. Outro ponto importante é a nossa espiritualidade, pois a missão vicentina brota de uma experiência profunda, envolvente, existencial com a pessoa de Jesus Cristo presente nos sofredores e excluídos. Portanto, a missão é capaz de mudar as estruturas injustas que ferem a dignidade daqueles que estão à margem de nossa sociedade e exige de cada um de nós o deslocamento, a desinstalação e o encontro, como nos diz o próprio São Vicente de Paulo. Como é feliz a condição de um missionário que não tem em suas missões nenhum outro limite a não ser os do mundo habitável. Por quê? Restringir-nos então a um ponto, estabelecer limites dentro de uma paróquia, se é nossa toda a circunferência do círculo? O ano temático faz um grande apelo aos vicentinos, pois pela missão devemos nos apaixonar e integrar nossos esforços e melhores energias. Como vicentinos, não vivemos para nós mesmos, e sim para os pobres. Não pode haver uma separação entre o nosso ser e o fazer. O fazer revela o nosso ser. Cresce cada vez mais a consciência de que a Sociedade São Vicente de Paulo não tem paredes, mas tem uma boa nova a ser anunciada aos mais pobres. Ao longo deste ano, somos convidados a lançar nosso olhar para tantos confrades e consórcias que são capazes de transformar as visitas aos pobres numa verdadeira missão na caridade, como também pensar na revitalização das unidades vicentinas, conferências, conselhos, obras unidas e departamentos, no movimento de grande animação vocacional, levando cada vez mais o encantamento dos confrades e consórcias pela Sociedade São Vicente de Paulo. Sempre inspirados por Antônio Frederico Ozanam, que lá no século XIX já nos dizia: não tenha medo de novos princípios, seja criativo, seja inventivo, organize novas obras de caridade no serviço ao pobre. Você que tem energia, que tem entusiasmo,
e quer fazer algo valioso para o futuro, seja inventivo. Atire-se, não espere. Os objetivos do ano temático. Gostaria também de partilhar com vocês 5 objetivos. Primeiro, o tema proposto para 2014 precisa ser estudado, precisa ser refletido por todos os confrades e consórcias em suas reuniões de conferência. Também, o tema tem como objetivo a unidade de todos os confrades e consórcias do Brasil, ou seja, que todos estejam focalizados em um mesmo objetivo. As atividades da Sociedade São Vicente de Paulo são uma verdadeira ação missionária pautada no serviço da caridade. Terceiro objetivo: todos os confrades e consórcias necessitam tomar consciência do seu estado de missão, a partir da vocação batismal como discípulos e missionários. Quarto objetivo: é preciso manter o foco de todos os vicentinos na espiritualidade e no carisma da Sociedade São Vicente de Paulo. E por fim, aprofundar nos escritos de São Vicente de Paulo e do bem-aventurado Antônio Frederico Ozanam, inspiradores de nossa vocação missionária. Neste terceiro momento, gostaria de apresentar a importância do material do subsídio proposto para a Sociedade São Vicente de Paulo. Todos nós conhecemos o esforço que o Padre Misael, da Congregação da Missão, assessor do Conselho Nacional da Família Vicentina e assessor do Conselho Metropolitano de São Paulo, tem feito na colaboração da formação espiritual dos vicentinos no Brasil. Neste ano também temos um livro escrito por ele, com o título Missionários na Caridade. O livro está dividido em 5 partes, com 10 leituras espirituais cada, totalizando 50 leituras, que podem ser feitas em nossas reuniões de conferências, para alimentar a vida espiritual e a missão dos confrades e consórcias na Sociedade São Vicente de Paulo. A primeira parte fala da missão de Jesus. Jesus veio para anunciar o reino de Deus. Inverte as coisas já há muito tempo estabelecidas. Pede para amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos perseguem. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a acompanhá-lo por 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Jesus acolhe os rejeitados, vai ao encontro dos excluídos, anda com pessoas que eram consideradas pecadoras, desajustadas, entrega sua própria vida com a morte na cruz para a salvação de todos. Nada o afasta de sua missão, nem os fracassos, nem as incompreensões, nem a solidão, nem a cruz e nem, sobretudo, a tentação que o perseguiu em toda a sua vida pública de utilizar seu poder divino na realização de sua missão. A segunda parte aborda a missão da Igreja, com 2 elementos importantes. Primeiro, evangelizar e ser evangelizado, num caminho de mão dupla, que implica mudança de coração, mudança de mentalidade, mudança do modo de olhar o mundo e as pessoas, mudança da consciência interior. Segundo, evangelizar e ser evangelizado significa também converter a consciência coletiva da humanidade, lutar para transformar as estruturas sociais, a construção de um mundo mais justo, solidário, fraterno, que prioriza a dignidade humana em todas as facetas da vida. Por isso, queremos ser a Igreja do Avental, que se coloca a serviço na defesa dos que mais sofrem, dos que não têm como se defender. Vamos com coragem vestir o avental do servir na alegria e testemunhar todos os gestos praticados por Jesus. Já a terceira parte do livro apresenta a missão de Vicente de Paulo,
que estava centrada inseparavelmente em duplo aspecto. Para ele, a prática da caridade, o amor efetivo, servir os pobres com a mesma caridade de Jesus Cristo, cuidar da vida material e da dignidade das pessoas, tem a mesma importância e valor daquelas, tais como a transmissão das verdades eternas, da crença no Filho de Deus e ter os mesmos sentimentos que o Filho de Deus. Vicente Paulo já dizia: que coisa boa, sem igual, praticar a caridade. Praticá-la é o mesmo que praticar todas as virtudes juntas. É como trabalhar junto com Jesus, cooperar com Ele na salvação e no alívio dos sofrimentos dos pobres. A quarta parte do livro traz as prioridades missionárias de Antônio Frederico Ozanam. Para ele, os pobres são os primeiros destinatários da ação da igreja. Dizia: é preciso imitar Jesus Cristo quando pregava o Evangelho. Vamos aos pobres. Padre Robert Maloney, da Congregação da Missão, disse certa ocasião que Frederico Ozanam e a filha da caridade, irmã Rosalie Randi, souberam muito bem colocar em prática as orientações do carisma e da espiritualidade deixadas por Vicente de Paulo. Ozanam atuou em duas frentes bem distintas. Primeiro, como Vicente de Paulo, para as questões emergentes dos pobres, recomendava a ajuda material imediata. É como se dissesse: os pobres que estão com fome não podem esperar. É preciso assisti-los com muita pressa. Desde o início, as conferências de São Vicente de Paulo se propuseram, entre outros objetivos, atender prontamente esta solicitação. Segundo, Frederico Ozanam também atuou com igual ou maior intensidade na promoção de mudança de estruturas. Dizia: só a caridade não basta. Cura as feridas, mas não acaba com os golpes que as causam. Caridade é o samaritano que derrama azeite nas feridas do viajante que foi atacado. O papel da justiça é impedir os ataques. E na quinta e última parte do livro, as leituras espirituais nos convidam para a formação de conferências de São Vicente de Paulo. Eis aqui alguns questionamentos muito importantes para nós. Como alimentar e transmitir o carisma e a espiritualidade vicentina hoje? Como continuar no tempo presente e futuro a evangelização e o serviço dos pobres? Como fazer hoje, como dizia Frederico Ozanam, imitar Jesus Cristo quando pregava o Evangelho? Essas são algumas indagações que constantemente ocupam nosso tempo e nossas preocupações. Se por um lado temos a missão de servir e evangelizar os pobres, temos também nossa missão vocacional de encantar as pessoas e, com fé e entusiasmo, conscientizar de que o serviço e evangelização dos pobres deve ser uma questão prioritária na sociedade de São Vicente de Paulo. Finalmente, uma breve conclusão para encerrar esta motivação para o ano temático de 2014. Nesses últimos anos, a missão tem sido revitalizada na Sociedade de São Vicente de Paulo através de seus departamentos: a Escola de Capacitação Antônio Frederico Ozanam, as comissões de jovens, as conferências de crianças e adolescentes, o departamento missionário, o departamento de comunicação e o departamento de normatização e orientação. Queremos sempre pedir a força do Espírito Santo, o protagonista da missão, para animar nossas ações missionárias nas 7 regiões da Sociedade de São Vicente de Paulo, nesse imenso país que é o Brasil. Portanto, que este ano seja um tempo favorável para aprofundarmos a nossa espiritualidade,
a partir da missão de Jesus Cristo, a partir da missão da Igreja e da missão de Vicente de Paulo, percebendo assim, sobretudo, as prioridades missionárias de Antônio Frederico Ozanam para revitalizar e formar novas conferências vicentinas numa perspectiva de mudança de estruturas. Nunca esquecendo que devemos ser missionários na caridade, inseridos e comprometidos com os pobres. Ou seja, vamos fazer primeiro a caridade para depois ensinar, como nos propõe o próprio Vicente de Paulo, um amor afetivo e efetivo que não perca de vista os pobres. Assim, estaremos concretizando o que Antônio Frederico Ozanam nos deixou como uma verdadeira missão na caridade. Nós não sabemos amar a Deus de outra maneira. Amamos a Deus amando os pobres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.